Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina Física Experimental 1. Neste vídeo eu vou apresentar as informações básicas desse curso, que é oferecido pelo Departamento de Física da UF. Eu sou o professor Cadu Souza, professor e coordenador dessa disciplina. No quadro ao lado você confere a equipe de professores. Como objetivos gerais, nós vamos desenvolver técnicas para realizar, observar e analisar fenômenos físicos e experiências, basicamente, experiências relacionadas à mecânica newtoniana. Em resumo, você vai desenvolver suas habilidades para a realização de experiências científicas. Esse é o foco dessa disciplina. De forma mais específica, nós vamos trabalhar a obtenção e organização dos dados experimentais em tabelas e gráficos, de forma a, quando necessário, podermos fazer análises estatísticas, usando, por exemplo, conceitos como média, desvio padrão. Você vai realizar e analisar experiências científicas com a finalidade de verificar resultados da cinemática e da dinâmica, determinando grandezas como a aceleração da gravidade, densidades de objetos, coeficientes de atrito. Ao longo de todas as atividades, você estará trabalhando com conceitos e ferramentas muito importantes nas áreas de ciência e tecnologia. Imagine, por exemplo, a importância para um engenheiro ou engenheira civil de se saber determinar com precisão o valor da densidade do concreto na construção de uma viga. Além das atividades mais práticas, como essa da densidade, você verá que, usando ferramentas estudadas aqui, você poderá verificar a validade de uma lei física de acordo com a experiência realizada. Além de estudar os conceitos específicos dessa disciplina, você vai trabalhar a comunicação científica, escrevendo relatórios. Os relatórios são fundamentais para qualquer atividade profissional. Nele, os autores transmitem seus resultados para as comunidades de interesse. Por exemplo, os físicos transmitem seus resultados por meio de relatórios ou artigos para os físicos. Da mesma forma que os engenheiros, médicos, enfim, qualquer profissional, ele usa dos relatórios para poder transmitir suas informações. Vamos trabalhar aqui exclusivamente com relatório científico, mas sua estrutura é similar em qualquer área do conhecimento. Nesta disciplina, usaremos a metodologia de sala de aula invertida, em que você vai previamente estudar parte do conteúdo adotado, tratado, estudado em cada aula prática. Basicamente, essa metodologia pode ser dividida em 3 partes. Na parte 1, você vai estudar o material didático que foi previamente disponibilizado e fazer um relatório, fazer uma pequena atividade referente a esse material. Na etapa 2, você vai fazer uma atividade síncrona ou presencial no laboratório, junto com o professor. Vai aproveitar, inclusive, essa aula para tirar suas dúvidas. E no final, você vai finalizar essa atividade com a feitura de um relatório, que compreende um relatório pré-aula com um relatório que você fez na aula síncrona. De forma a clarificar essa organização, é apresentado aqui um fluxograma. Então, nesse fluxograma é ilustrado da seguinte maneira. Por exemplo, você tem aula na segunda-feira. Toda segunda-feira você tem lá no sua grade de horários a aula de FISESP. Portanto, então, no primeiro dia, no dia 1, você vai receber os materiais, que são basicamente videoaulas e apostilas, e vai receber um relatório pré-aula, que vai ser entregue até o dia da próxima aula 5, ou seja, uma semana depois, que eu chamei aqui de dia 7. Então, no dia 7, você vai para a aula, já tendo entregue o relatório pré-aula. Não é à toa que se chama relatório pré-aula. Então, você vai entregar esse relatório pré-aula antes da aula. E aí você vai para a aula, participar da atividade junto com a turma e com o professor, que é uma atividade complementar a esse relatório que você já fez. E nessa atividade você vai fazer uma outra parte do relatório. No final, você vai juntar as duas formando o que nós chamamos de relatório A, que você vai ter mais 24 horas para entregá-lo. As aulas síncronas ou presenciais terão duração média de 1h30 e nelas serão cobradas a presença. A disciplina FISESP 1 é uma disciplina de avaliação continuada. Não tem VS e a presença é obrigatória. Sem a presença, sem 75% da presença, você não pode ser aprovado. Como critério de avaliação, teremos 8 relatórios tipo A. Praticamente toda semana vai ter um relatório tipo A, compreendido pela atividade pré-aula e atividade aula síncrona. Somando os dois, forma um relatório tipo A. São 8 relatórios desse tipo. A média aritmética deles vale 35% da sua nota final. Um relatório científico, que é um relatório com introdução, desenvolvimento e conclusão.
Esse relatório ele vai ser baseado em atividades anteriores e valerá 25% da nota. E você vai ter também uma prova de 40% de peso. É uma prova prática. Você vai, no final do período, no laboratório, fazer uma prova prática. Vai precisar montar um experimento, tirar os dados, analisar e responder de acordo com o que você aprendeu. Usaremos o Google Classroom como ambiente de aprendizagem virtual, o nosso AVA. Todas as atividades síncronas e assíncronas estarão organizadas na seção Atividades e ficarão disponíveis conforme o andamento da disciplina. O material solicitado para cada estudante é o material básico pedido em qualquer disciplina: lápis, borracha, caneta, régua, transferidor e papel milimetrado. Planejamento. A carga horária da disciplina é de 2 horas em laboratório. Todavia, como a gente sabe, qualquer disciplina, o tempo de estudo dela não compreende basicamente o tempo de sala de aula. Então, normalmente se espera que o estudante dedique algum tempo fora dela para preparar, para ler a apostila, para resolver as questões do relatório, enfim, fazer o seu devido estudo. Então, normalmente, trabalha-se com a ideia de dobro da carga presencial. Isso quer dizer que, em média, você deveria dispor no seu planejamento de 4 horas semanais para a FISESP 1. Em média, 1 hora para estudar e fazer o relatório pré-aula. 1h30 para aula prática síncrona. E mais 1h30 para finalizar o relatório A, que é composto do relatório que você vai fazer na aula síncrona, mais o relatório pré-aula. Essa disciplina é desafiadora e vai requerer de você tempo e empenho no desenvolvimento das atividades e estudo. Uma coisa muito importante, ou uma característica muito desejável para o estudante que vai fazer essa disciplina é a proatividade na feitura das tarefas, né? A gente vai aqui, ao longo do curso, apresentar vários experimentos, vários problemas em que vocês vão ter que pensar na solução. E na solução, você normalmente vai ter que lidar com ferramentas novas. Por exemplo, a gente vai usar muito o Google Docs para escrever os relatórios, o Google Planilhas para fazer as análises estatísticas, o Google Desenhos para eventualmente fazer algum esquema da experiência, alguma explicação melhor para ficar mais clara a explicação do que você está concluindo. Dúvidas fora da aula presencial. Você pode escrever um e-mail para o seu professor ou publicar a sua dúvida no próprio Google Classroom. Você também pode contar com a ajuda dos monitores. Confira os horários de atendimento no Google Classroom. Desejo a todos e todas um ótimo curso. Vamos nessa!